Minha diretoria, ainda estamos muito longe daquilo que pode ser considerado aquilo que a gente deveria ter no futebol brasileiro em relação a dinheiro. Mas nós demos passos consideráveis. O Flamengo, quando fechou um contrato de patrocínio master há poucos anos atrás, se não me engano, em 2019, 2018, fechou por 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, hoje está fechando em 85. Quando o Fluminense fechou alguns anos atrás era 14, hoje já é 35, podendo chegar a 50. O São Paulo já chegou a 50. O Corinthians e o Palmeiras anunciando patrocínios caríssimos ali, mas são duas situações um pouco diferentes, né? No caso da Crefisa, é o mesmo presidente do clube, tem uma dívida com a Crefisa também, que eu não sei se está embutido ou não está, e o Corinthians tem essa situação aí dessa casa de apostas que a gente não entende muito bem, porque ela não está na listagem das casas de apostas que pretendem se regularizar em dezembro. E a partir de dezembro, se você não se regularizar, você está fora do game. E ela não está na lista, né? Pelo menos não estava na prévia lista de casas que estão dispostas a pagar. Então tá meio confuso esse patrocínio do Corinthians. Mas enfim, os valores estão chegando. Você vai hoje no Atlético Mineiro, no Internacional, e você já ouve, a conversa já começa a chegar nos 50 milhões. Alguém vai pagar os 50 milhões? Eu acho que não. E um dos motivos pelos quais eu acho que ninguém vai pagar os 50 milhões é exatamente o fator Abadá. Qual que é o fator Abadá? Vou te dar um exemplo. O Real Madrid, por exemplo, ele tem o patrocinador na camisa dele, né? E esse patrocinador paga 370 milhões de reais por ano. Um Flamengo 85, nós estamos ainda muito atrás. Mas não tem como a gente querer comparar com a representatividade e o poder midiático que você tem aparecendo num campeonato europeu que é transmitido para o mundo inteiro em televisões de primeira linha. Nosso campeonato não é transmitido para lugar nenhum e aonde é absolutamente sucateado. É tipo o campeonato do Egito aqui, ninguém assiste. Pode ser que uma emissora aí que não tenha nada para passar, passe, mas ninguém tá vendo. Então a gente tem um alcance midiático infinitamente menor, de modo que eu acho que a gente está chegando perto de alguns valores interessantes. Mas como é que vai custar 300 milhões, que seja 150 milhões, a camisa de um clube? Se você vai lá e coloca o seguinte, olha, então a camisa aqui vai ter o seguinte, vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar de exemplo o Flamengo, que é o trem pagador, né? Que é o 01 lá do futebol brasileiro, todos os valores passam pelo Flamengo e do Flamengo ele vem para os demais. Isso tende a ser sempre assim. O valor do Flamengo e depois os outros valores. O Flamengo determina o valor de mercado, por quê? Porque ele é o mais caro. Né? Ele é o que tem o melhor time, ele é o que tem a maior torcida, a maior exposição de mídia. Portanto, para patrocínio, para marketing, o Flamengo vai sempre ser, pode até igualar com algum outro, o Corinthians, mais ou menos perto, tal, mas vai ser sempre o que vai faturar mais com isso, com direito de televisão e tal, e é merecido porque nós estamos falando de exposição de mídia. O Flamengo vai ter um patrocinador master, a marca de material esportivo, o omoplata, as costas, a manga, os shorts, a barra traseira e o número. Irmão... São 8 patrocinadores na camisa. Eu entendo, o Flamengo com isso vai faturar uma grana fodida. O Flamengo vai faturar no total aqui 330 milhões. Ou seja, o que o Real Madrid fatura em um patrocínio, o Flamengo vai se aproximar do valor do Real Madrid de patrocínio. Só que a gente está excluindo, por exemplo, a marca esportiva, né? Que aí o Real Madrid já dá outro salto do caralho. Mas enfim, o Flamengo vai se aproximar dessa exposição de marca no mesmo valor do Real Madrid. Mas para isso ele tem que fazer 8 patrocínios. E aí entra uma questão que é onde eu acho que o John Textor deu uma aulinha aqui no Brasil, que eu não sei se todo mundo entendeu. Ele chegou aqui e cancelou todos os contratos de patrocínio do Botafogo. Ele falou assim, mas por quê? E aí eu vou te falar, cara, isso é uma coisa que você pode levar para qualquer nicho, para qualquer área. Se eu anunciar aqui o açougue da minha esquina, a farmácia da minha esquina e a padaria da minha esquina, eu vou juntar um troquinho. Só que na hora que a Mastercard vier falar comigo, ela não vai me dar dinheiro. Ela vai falar, irmão, eu não quero estar no meio desses patrocinadores. Eu quero estar, né? Então você tem que selecionar bem as marcas que você anuncia e o tamanho dessas marcas. Tem algumas que são oportunidades inegociáveis pelo valor, e tem outras marcas que elas mais te prejudicam do que te ajudam. Então, nada contra as marcas que estão nesses lugares da camisa do Flamengo, são todas marcas grandes, tá? Todas as marcas que estão na roupa do Flamengo são marcas bem legais, mas são muitas. E aí o John Textor, quando chegou aqui, tirou os patrocinadores do Botafogo e falou, não. Por esse dinheiro eu não quero. Tira todo mundo, eu vou arrumar um grandão que bote no meu peito. Foi lá, arrumou um grandão que bote no peito. Por quê? Porque se você fosse patrocinador absolutamente milionário, ou seja, para você não é um problema pagar 40, 50 milhões, estamos falando de empresas gigantes. Por que eu vou pagar para estar no meio de 40 anunciantes? Você sabe alguma marca que está no Abadá que você desfilou no Carnaval? Não sabe, porque tinha tantas que você não lembra. Talvez você lembre um pouquinho da maior, mas olhe lá. Né? Então é o mesmo conceito, cara. E os times brasileiros, acho que eles cometem esse erro. Claro que não dá para chegar aqui
e pedir para a CBF regulamentar isso, porque isso vai contrário ao que eu imagino de uma liga. Mas talvez, se os próprios clubes conseguissem ter uma organização de uma liga onde eles mesmos se impedissem de certas coisas, eu acho que os valores aumentariam. Porque você pediu, por exemplo, o Flamengo vende a camisa dele por 85 milhões. Talvez se o Flamengo chegar para esse cara e falar assim, ó, só que é o seguinte, só vai estar você na minha camisa. Pô, talvez dá para negociar 150. Dá para negociar 150. Ah, mas aí você vai perder o outro valor. Cara, tem uma série de outras questões que não à toa os principais clubes do mundo poderiam, vamos supor, se o Real Madrid ganha 370 milhões com anúncio aqui no meio da camisa, a gente pode imaginar que se ele vende 8 anúncios igual o Flamengo, ele faria 1 bilhão. Por que ele não faz? Por que quase nenhum clube do mundo faz? Por que as ligas impedem? Por que a FIFA impede? Por quê? Porque faz mal para o futebol. Porque você empobrece o mercado na medida que você torna algo extremamente acessível. Tudo que você sonha em ter na vida é de difícil acesso. Né? Ninguém sonha em ter um carro que qualquer um pode ter. Ninguém sonha em ter uma casa onde qualquer um pode morar. Você sonha em ter coisas que poucas pessoas têm acesso. Pode ser que você consiga ou não, mas está ligado ao desejo, a você gerar tudo isso. E existem vários casos no Brasil e no mundo onde você pode ver como é que as empresas tratam essa coisa. Eu acho que o futebol brasileiro ele comete um erro quando ele transforma o valor do ingresso numa coisa que nem todo mundo pode ter e todo mundo deseja ter, e não faz a mesma coisa com a sua camisa. E não faz a mesma coisa com a exposição de marca do seu clube, com seus direitos de imagem, etc. Tudo isso vai ser colocado em segundo plano. O valor do ingresso, ou seja, na bunda do torcedor, eu vou lá e coloco. Que é o mesmo torcedor que eu estou afastando, para amanhã chegar para esse patrocinador de 300 conto e falar, querido, olha quantos torcedores eu tenho. Ou seja, eu dificulto para você, mas eu vendo o fato de você ser meu. Eu não gosto disso, porque eu acho que na hora de falar o número total, a gente se orgulha de dizer que nós temos X milhões de torcedores. E na hora de cagar na cabeça dos caras e colocar que todo mundo tem uma situação hoje de ingresso no Brasil que é inadmissível, quase todos os ingressos, né, são absurdos, nós temos uma fidelização fodida com o sócio-torcedor, que essa é a parte que deu certo, mas nós temos a dificuldade de que o cara entre para o sócio-torcedor. Por isso que nós temos números de sócios-torcedores estagnados. Então nós temos um mercado muito foda para ampliar, para trabalhar, mas o torcedor que não é engajado, ele não está se tornando. Ou você é fanático por futebol e se mantém, ou você não vira. Porque o futebol não está mais te buscando, ele está te afastando. Então, esse ponto, quando você pega esses valores dessas camisas, comparado à Europa, e esse tratamento que o futebol brasileiro dá para as marcas, para a exposição, eu acho que é uma coisa que já está na hora da gente refletir. Porque você consegue associar meio fácil o Palmeiras com a Crefisa. Você não consegue fazer isso com todos os times do Brasil. Por quê? Talvez tenha um motivo para a Unimed ter ficado tanto tempo ali, para a Parmalat ter ficado tanto tempo, né? Talvez tenha um motivo um pouco mais inteligente que seja esse que molda as camisas dos grandes clubes do mundo inteiro.